Quando você pensa no Rio de Janeiro, o que vem à sua cabeça? Talvez seja o Cristo Redentor de braços abertos, o Pão de Açúcar no pôr do sol, a praia de Copacabana cheia de guarda-sóis coloridos e gente relaxando com uma água de coco na mão. Imagens que parecem ter saído direto de um cartão postal. E de certa forma saíram mesmo. Mas se tem uma coisa que o Belo Mundo faz, é mostrar o que está além da superfície. E assim como já mostramos o lado B de outros lugares, aqui não vai ser diferente. Hoje, a gente desembarca no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, para te levar a um tour por um lado que não aparece nas propagandas de turismo. Número 1. A imagem do cartão postal. O que é o Rio de Janeiro? Se for pela visão do mundo, o Rio é praticamente a definição de um cartão postal. Uma cidade que parece ter sido projetada para encantar os olhos de quem olha de fora. Pode até ter seus problemas e nós vamos falar deles, mas antes disso, é preciso entender o que faz o Rio ser tão admirado. E vamos ser sinceros, o Rio sabe se vender. É quase uma marca mundial. O Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, as praias de fama internacional e, claro, a garota de Ipanema que fez o mundo inteiro cantar bossa nova. É uma coleção de símbolos que não só representam o Rio, mas também a tal vibe carioca. Essa sensação de liberdade, festa e beleza natural que o mundo inteiro quer experimentar. E se tem uma coisa que o Rio sabe fazer, é festa. O carnaval é, sem dúvida, o maior show a céu aberto do planeta. Em fevereiro, a Sapucaí se transforma no palco mais vibrante do mundo, com escolas de samba desfilando em um espetáculo de cores, fantasias e música que hipnotizam brasileiros e estrangeiros. Mas não é só de paisagens e festas que o Rio vive. A gastronomia é um show à parte. A clássica feijoada, que mistura tradição e sabor, é quase um ritual. Tem também o famoso biscoito Globo, com mate gelado, nas praias de Copacabana e Ipanema. O caldinho de feijão servido no boteco e tantas outras delícias que viraram parte do roteiro de quem visita a cidade. O Rio de Janeiro respira música, samba, funk, bossa nova. Não importa o ritmo, o jeito descontraído e a ginga carioca fazem qualquer um querer bater o pé no chão. É a trilha sonora de uma cidade que se recusa a ficar parada. E olha, não é exagero dizer que o Rio conquistou até a Disney. Sim, diretamente das ruas cariocas nasceu o Zé Carioca, o famoso papagaio cheio de ginga e malandragem que se tornou o maior símbolo do Brasil no mundo dos desenhos animados. E o mais curioso é que ele foi criado pelo próprio Walt Disney. Sim, o próprio Walt esteve no Brasil em 1941, e durante sua passagem pelo icônico Hotel Copacabana Palace, surgiu a ideia de dar vida a esse personagem que capturaria a essência do jeitinho carioca. A primeira aparição oficial do Zé Carioca foi no filme Alô, Amigos, de 1942. O filme foi dividido em 4 partes, cada uma mostrando aspectos da América do Sul. E claro, o Brasil ganhou destaque. No enredo, o Pato Donald chega ao Rio de Janeiro e é recebido pelo Zé Carioca, que se transforma numa espécie de guia turístico. Mas, como todo bom carioca, o Zé não ia mostrar só paisagens. Ele apresenta o samba, o famoso calçadão e, pasmem, até a cachaça, a famosa bebida brasileira. Juntos, Zé e Donald passeiam pelo Rio ao som de Tico-Tico no Fubá, uma das músicas brasileiras mais famosas da época. Só que, ao mesmo tempo, essa cidade esconde problemas muito sérios, alguns literalmente atrás dessas paisagens lindas. E é sobre isso que a gente precisa falar. Número 2. Bairros nobres e favelas lado a lado. Se tem uma coisa que choca quem chega ao Rio de Janeiro pela primeira vez, é o contraste absurdo entre o luxo e a necessidade. De um lado, prédios modernos, apartamentos milionários e ruas arborizadas. Do outro, morros inteiros repletos de casas empilhadas, quase se equilibrando umas sobre as outras. Parece cenário de filme, mas é a realidade do Rio. E não estamos falando de bairros distantes ou periferias afastadas. Aqui, o abismo social está literalmente lado a lado. O exemplo mais emblemático disso é a favela da Rocinha.
Ela não é só a maior favela do Rio de Janeiro, mas também um símbolo desse contraste. Localizada a menos de 6 quilômetros do Leblon, uma das áreas mais caras da cidade, a Rocinha é uma representação viva do abismo social que define o Rio de Janeiro. É só atravessar algumas ruas e você sai de uma das áreas mais caras da cidade e vai direto para a maior favela do Brasil. Mas não pense que isso é uma peculiaridade só da Rocinha. No Rio de Janeiro, essa lógica se repete por toda a cidade. São mais de 1.000 favelas espalhadas pelos morros, onde vivem cerca de 1,5 milhão de pessoas, o que representa cerca de 22% da população carioca. Sim, 1 em cada 5 moradores do Rio vive em uma favela. E se você acha que o surgimento dessas favelas foi uma coincidência geográfica, pode esquecer. Essa história tem uma origem que pouca gente conhece. E por mais estranho que pareça, a França tem tudo a ver com isso. Número 3. A origem das favelas. As favelas do Rio de Janeiro não surgiram do nada. Elas têm raízes profundas na história de uma cidade que tentou, a todo custo, se transformar na Paris dos trópicos. No início do século XX, o Brasil vivia o fervor da recém-proclamada República e se preparava para o centenário da independência. O Rio, que era a capital do país, precisava impressionar o mundo. E qual foi o modelo de inspiração? Paris, claro. A reforma urbana de Paris, liderada por Georges Eugène Haussmann, a mando de Napoleão III, foi uma revolução. Entre 1853 e 1870, ruas estreitas e prédios antigos deram lugar a bulevares largos, edifícios modernos e um sistema de esgoto elogiado até hoje. Mas esse espetáculo de modernidade teve um custo social altíssimo. Milhares de pessoas foram despejadas de suas casas, sem nenhuma alternativa de moradia. E foi exatamente essa fórmula que o Brasil tentou copiar, com um resultado ainda mais dramático. Em 1903, o então prefeito Pereira Passos, com o apoio do presidente Rodrigues Alves, iniciou uma grande reforma urbana no Rio. O objetivo era claro: apagar a imagem colonial da cidade, abrir avenidas largas, modernizar a infraestrutura e criar um ambiente que impressionasse a elite internacional. Mas para isso, era preciso um detalhe: remover as pessoas que viviam no centro. E foi assim que os cortiços, que eram casarões divididos em pequenos quartos alugados para famílias pobres, foram demolidos. Os moradores, sem indenização ou qualquer tipo de suporte, foram despejados de um dia para o outro. Sem alternativas, essas pessoas migraram para os morros e periferias próximas ao centro. Foi assim que as primeiras favelas começaram a surgir. E se você acha que a história para por aí, está enganado. Porque como se não bastasse a exclusão e o empurrão para os morros, o surgimento das favelas trouxe consigo um novo problema. Um problema que, até hoje, define o cotidiano do Rio e faz parte das manchetes de jornal: o crime organizado. Número 4. Crime organizado. Se tem uma coisa que todo mundo já ouviu falar sobre o Rio de Janeiro, é sobre o barulho que nunca para. Mas, dessa vez, não estamos falando de música ou samba. Tiros, operações policiais e disputas de facções fazem parte do som ambiente de quem vive nas favelas. E não pense que isso é coisa de novela ou notícia sensacionalista. Essa é a realidade diária de milhares de pessoas. Mas o que pouca gente se pergunta é: como o Rio chegou a esse ponto? Lembra que falamos que as favelas começaram a surgir quando trabalhadores sem alternativa subiram as encostas dos morros e construíram suas casas improvisadas? Pois é, no início, esses lugares eram compostos de apenas lares humildes. Mas as coisas começaram a mudar nos anos de 1970. Foi nessa época que o tráfico de drogas entrou nas favelas e o estopim veio de um lugar improvável: o presídio de Ilha Grande. Durante a ditadura militar, presos políticos foram colocados para conviver com criminosos comuns. Pode parecer uma simples decisão administrativa, mas o resultado foi devastador. Os presos políticos ensinaram táticas de disciplina, hierarquia e organização.
Os criminosos aprenderam rápido e usaram esse conhecimento fora das celas. O que antes era só uma gangue se transformou em algo muito mais poderoso: as facções criminosas. Foi aí que surgiram nomes que hoje todo mundo conhece: Comando Vermelho, Terceiro Comando e outros grupos que, no começo, eram apenas gangues locais. Com o tempo, se tornaram verdadeiras organizações paramilitares. Eles controlam territórios, gerenciam o tráfico de drogas e impõem as suas próprias leis dentro das comunidades. E o cenário só piora. Número 5. Ondas de crimes. Quando o assunto é violência urbana, o Rio de Janeiro está sempre no topo dos rankings globais, e não de forma positiva. O Numbeo, uma das maiores plataformas de dados sobre segurança e qualidade de vida, colocou o Rio na 4ª posição entre as cidades mais perigosas das Américas. Isso mesmo, mais perigoso que Los Angeles, Bogotá, Cancún e até Medellín, uma cidade que, por anos, foi o maior símbolo de violência no continente. Se esse dado já não for suficiente, os números de tiroteios revelam a gravidade do problema. Entre julho de 2016 e julho de 2017, foram registrados mais de 3.800 tiroteios em comunidades cariocas. Isso dá uma média de 319 tiroteios por mês. É praticamente um tiroteio por dia. E acredite, de lá para cá, a situação não melhorou. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, que faz o monitoramento de disparos de arma de fogo, o cenário ficou ainda mais tenso. De janeiro a outubro de 2024, foram registrados 2.165 tiroteios na região metropolitana do Rio. Desse total, 795 ocorreram durante operações policiais, ou seja, em confrontos entre a polícia e as facções criminosas. E se você acha que o problema fica só nas favelas, a realidade mostra o contrário. Boa parte dessas mortes não aconteceu em vielas e becos escondidos. Algumas das cenas mais chocantes ocorreram em plena zona nobre da cidade. Um dos casos mais impactantes foi o assassinato de 3 médicos ortopedistas na Praia da Barra da Tijuca, um dos bairros mais ricos e movimentados do Rio. Mas a fama de cidade violenta não surgiu só por causa do tráfico. Número 6. Tráfico, milícias e a complexa teia do crime. Se você acha que o maior problema de violência no Rio de Janeiro vem só do tráfico, está muito enganado. Porque além das facções que dominam as favelas, existe um outro poder que cresce na surdina: as milícias. Esses grupos não aparecem armados com fuzis no meio das ruas. Eles controlam a sombra, e é aí que está o perigo. Diferente do tráfico, as milícias não precisam mostrar as armas o tempo todo. Elas se infiltram no cotidiano, controlam serviços e mandam no dia a dia de quem mora nas comunidades. Parece exagero? Então presta atenção. As milícias vendem botijões de gás, cobram taxas de proteção, controlam o sinal de TV a cabo clandestino e até a internet que chega nas casas. Se você mora em uma área controlada por milicianos, só compra o gás e a internet de quem eles mandarem. Não tem escolha. E não pense que eles agem sozinhos. Eles também controlam o poder político. Vários políticos já foram apontados como aliados ou financiados por milicianos. Isso mesmo, eles financiam campanhas e depois cobram o retorno. E aqui entra um detalhe importante. As milícias não só dominam as ruas, mas também as cadeiras da política. Se você já assistiu Tropa de Elite 2, então sabe do que estamos falando. No primeiro filme, o foco era a guerra entre o BOPE e o tráfico. Mas no segundo, o esquema das milícias foi escancarado. Não foi só um roteiro de cinema. Foi um retrato da realidade. Agora, não pense que o tráfico e as milícias vivem em paz, cada um no seu canto. Esses dois mundos também se enfrentam. Milícias e facções disputam o controle de comunidades inteiras. É como se fossem 2 exércitos tentando conquistar o mesmo território. E quando isso acontece, o que sobra para os moradores? Medo e desespero.
E acredite, essa guerra não é nova. Desde 2023, o Comando Vermelho começou a atacar comunidades que eram controladas por milícias. Mas essa invasão não é só sobre tomar o território. Depois que o grupo vence, vem a limpeza, e isso significa caça a parentes, amigos e qualquer pessoa ligada ao grupo derrotado. O ciclo de violência nunca termina. E ainda tem o Jogo do Bicho, uma loteria clandestina com décadas de história, envolvida em esquemas de propina, relações com políticos e policiais corruptos. E aí chegamos na parte que muita gente não gosta de falar: a corrupção policial. Sem ela, nada disso seria possível. Muitas das ações das facções, das milícias e do Jogo do Bicho só acontecem porque existe alguém do outro lado fechando os olhos. E às vezes não é de graça. Isso foi muito bem mostrado nos filmes e até em produções internacionais como Velozes e Furiosos 5, onde um bandido é protegido dentro do complexo policial militar carioca. Mas você acha que acabou? Claro que não. Já ouviu falar dos arrastões? Número 7. Arrastões. Se tem uma coisa que deixa qualquer um em pânico no Rio de Janeiro, é o famoso arrastão. Todo mundo já ouviu falar e, infelizmente, muitos já viram de perto. O arrastão não tem hora nem lugar. Pode ser na praia, no ônibus, no metrô e, mais recentemente, até no meio do trânsito. Para quem não sabe, arrastão é quando um grupo de pessoas, geralmente jovens ou adolescentes, se juntam para roubar várias pessoas ao mesmo tempo. Eles atacam de forma rápida, criando pânico e pegando celulares, bolsas, carteiras e tudo mais que estiver à vista. Um dos exemplos mais recentes aconteceu na Avenida Brasil, uma das mais movimentadas do Rio de Janeiro. No final de novembro, em pleno horário de pico e trânsito travado, criminosos pararam o fluxo e começaram a roubar os motoristas um por um. Gente presa dentro dos carros, sem ter para onde fugir, vendo os ladrões levando tudo. Mas por que isso acontece? A explicação não é tão simples, mas todo mundo sabe que a desigualdade social tem um papel importante. De um lado, gente com celulares caros e relógios de grife. Do outro, uma juventude que cresce em comunidades onde faltam escola, emprego e oportunidade. Quando o Estado não faz sua parte, o crime faz. Número 8. Corrupção, políticas públicas e a difícil mudança. E agora surge a pergunta que todo mundo faz, mas quase ninguém responde. Por que é tão difícil melhorar a situação do Rio de Janeiro? A resposta novamente não é simples, mas tem um nome que sempre aparece: corrupção. Ela está em todo canto, drenando recursos que deveriam ir para a educação, saúde, transporte e habitação. Políticos, empresários e até membros da segurança pública acabam envolvidos nesse ciclo. É um jogo de interesses onde, no fim, quem perde é a população, que fica presa entre a cruz e a espada. Tem gente que compara o Rio a um paciente crônico. Tem potencial, tem tudo para se recuperar, mas precisa de um tratamento longo e sério. O problema é que o remédio nunca chega na dose certa. Os grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, trouxeram algumas melhorias e parecia que o futuro estava chegando para todos. Mas, sem políticas de continuidade e sem controle da corrupção, muitas dessas iniciativas se perderam no tempo. Obras ficaram inacabadas, estações de transporte ficaram sucateadas e a sensação de mudança se dissolveu no ar. E aí a gente volta para a pergunta inicial: o que é o Rio de Janeiro? É um paraíso tropical ou uma cidade marcada por violência e desigualdade? A resposta é que o Rio é duas coisas ao mesmo tempo. É a terra das paisagens incríveis, do pôr do sol no arpoador, do samba no pé e das praias lotadas. Mas também é o lar das favelas sem saneamento, do tráfico, das milícias, da corrupção e do medo. Se você está pensando em visitar o Rio, vá e aproveite o que o Rio tem de melhor. Mas entenda que, por trás do sambinha no calçadão, tem gente invisível batalhando todos os dias para conquistar o básico. Porque o Rio de Janeiro não é um filme de Hollywood com final previsível. Aqui, o enredo muda o tempo todo.